Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos Vamos lá? lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre as teorias da origem da vida biológica. A origem da vida é explicada por várias teorias e vamos falar sobre essas teorias. As principais teorias que temos hoje sobre a explicação da vida biológica seriam o criacionismo, a abiogênese, panspermia e biogênese, sendo que dessas quatro principais teorias, a única que com certeza já foi excluída é a abiogênese. Então nós iremos falar para contextualizar a história das teorias. Então a abiogênese hoje ela não é mais aceita como verdade na teoria da origem da vida, mas serve para nos basear em como a teoria científica se baseou. De forma geral, o que vem a ser o criacionismo? São as teorias religiosas. Então, são crenças religiosas de que a humanidade, a vida, a Terra e o universo são a criação de um agente sobrenatural. A abiogênese, chamada de geração espontânea, diz que os seres vivos eram gerados a partir da matéria bruta, como forma de receitas. Então, os crocodilos podiam vir de lama, os ratos de camisas sujas e os sapos de pedras, e assim para os outros seres vivos do planeta. Lembrando que a biogênese hoje não é mais aceita como verdade no mundo científico. Nós temos a panspermia, que é uma outra teoria de origem da vida que diz que os seres vivos não surgiram na Terra, mas em outros planetas. Eles foram trazidos para a superfície terrestre através de esporos ou outras formas resistentes que estavam nos meteoros que atingiram a Terra primitiva. Então, na panspermia, seria, na verdade, o aparecimento da vida de forma extraterrena, ou seja, as matérias orgânicas e prováveis seres vivos primitivos podem ter vindo de outros planetas. E nós temos a biogênese, que é a teoria científica mais aceita na atualidade, que ela vem dos chamados evolução química, dos coacervados, que iremos falar no decorrer da aula. Então, o que é a biogênese? Um ser vivo só se origina a partir de outro ser vivo pré-existente. Então ocorre a evolução, a adaptação e reprodução. Então, esta teoria, que é a teoria da biogênese, que contrapôs à teoria da abiogênese, é a teoria evolutiva mais aceita na atualidade. E é através dos coacervados, que nós vamos explicar, esses coacervados evoluíram, formando todos os seres vivos que existem no planeta Terra. Então, essas são as principais teorias que falam sobre a origem da vida no planeta Terra. E vamos falar inicialmente sobre o criacionismo. Esta teoria nos lembra da ancestral polêmica gerada pela discussão entre ciência, filosofia e religião sobre as origens do universo e da própria humanidade. Ela procura dar sua versão sobre esta questão, do ponto de vista religioso. Assim, ela sustenta que todos os seres vivos existentes foram criados por um ou mais entes inteligentes. Esta é a hipótese de maior recepção em todo o planeta, elaborada em oposição à teoria evolucionista, fruto de pesquisas científicas. Não há, porém, uma única teoria criacionista, mas várias, conforme a religião e o livro sagrado que se adota.
Segundo a mitologia grega, os homens seriam produtos dos trabalhos de Epimeteu, que teria gerado o homem repleto de imperfeições, sem vitalidade, a partir de um modelo de barro. Compassivo, seu irmão Prometeu, com o sacrifício próprio, roubou o fogo dos deuses para trazer à humanidade a vida tão desejada. O cristianismo tem sua própria teoria explicativa, narrada na Bíblia, seu livro sagrado. Segundo esta religião, o homem foi criado por Deus, logo após a gênese dos céus e da terra. Aqui também a humanidade foi modelada no barro, mas nesta versão ela ganha a vida através do sopro divino, exalado em suas narinas. De acordo com as crenças abordadas, variam as argumentações, mas muitas delas apresentam várias semelhanças. O Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento, por exemplo, narra a origem do mundo e do homem com metáforas e símbolos muito parecidos com os das narrativas mesopotâmicas. Então nós temos aqui um exemplar de várias religiões, né? E já me desculpando caso tenha falhado, né? Então essa figura retirada da internet, buscando o maior número de livros sagrados. Caso não tenha um determinado livro religioso, peço desculpas e informo não ser preconceito ou qualquer outra razão a não ser não ter encontrado uma imagem mais completa. Então, caso tenha alguma religião que não foi contemplada, eu peço desculpa, às vezes foi desconhecimento e não achei a imagem na internet. Então, a vida biológica através do criacionismo significa que tem envolvimento religioso. Outras religiões aceitam algumas ideias de cunho mais científico, como os 6 dias relativos à adoração do ato criador, interpretados como 6 eras geológicas, enquanto os considerados fundamentalistas abominam essa concepção. Então, nosso tema não é falar sobre o criacionismo. Respeito todas as religiões e crenças e até mesmo a ausência dela, se a pessoa assim se sente melhor. Então, tanto os ateus como qualquer religião, né, se sinta contemplado, o objetivo é apenas esclarecer biologicamente como a vida surgiu na Terra. E vamos falar agora sobre a abiogênese, também chamada de teoria da geração espontânea. E já de antemão, lembrar que esta teoria não é mais aceita como verdade, ela não explica a vida biológica, mas serve para nos contextualizar sobre a história da vida biológica cientificamente falando. Então, a ideia de que alguns seres vivos podiam surgir por outros processos além da reprodução foi muito difundida até meados do século XIX, sendo conhecida como a teoria da geração espontânea ou teoria da abiogênese. Admitia-se, por exemplo, que cobras, rãs e crocodilos podiam se formar a partir da lama de lagos e rios, e que gansos podiam surgir pela transformação de crustáceos marinhos. O filósofo grego Aristóteles, 384 a 322 a.C., admitia a geração espontânea, e seu pensamento levou filósofos e cientistas ilustres do Renascimento, como o francês René Descartes, que viveu entre 1596 a 1650, e o inglês Isaac Newton, de 1642 a 1727, a adotarem a abiogênese para explicar a origem de certos organismos. Ficou famoso por sua originalidade
o médico de Bruxelas e pesquisador de fisiologia das plantas Jean-Baptiste van Helmont, que viveu entre 1577 e 1644, que elaborou um método para produzir ratos por geração espontânea. Então, dizia ele: colocam-se num canto sossegado e pouco iluminado camisas sujas. Sobre elas espalham-se grãos de trigo e o resultado será que em 21 dias surgirão ratos. Van Helmont acreditava tanto na geração espontânea que nem considerava a possibilidade de os ratos serem atraídos pelas condições favoráveis, abrigo e alimento, e não produzidos espontaneamente. A crença na abiogênese não resistiu, porém, à expansão do conhecimento científico e aos rigorosos testes efetuados por cientistas criteriosos, como Redi, Spallanzani e Pasteur, que iremos falar mais para frente, dentre outros. Esses pesquisadores forneceram evidências irrefutáveis de que seres vivos surgem somente pela reprodução de seres de sua própria espécie, teorias que ficou conhecida como biogênese. Então nós temos aqui do lado, que vamos fazer de forma ampliada, uma receita. Então Van Helmont, ele tinha uma receita para criar e gerar ratos. Então, segundo ele, camisas sujas em lugares escuros e quietos, com grãos de trigo, podiam se transformar, não é que atraíam rato. Para ele, isso aqui seria a matéria-prima para a formação, o nascimento de ratos. Então, camisas, farinha de trigo, né, o alimento e ambiente calmo transformariam isso daqui em ratos. E essa teoria da abiogênese, né, também dizia que outros seres vivos podiam nascer da matéria bruta. Então, crustáceos poderiam dar, por exemplo, pássaros, pedras, rochas podiam virar sapos e assim para outros seres vivos. Então, o ser vivo podia nascer espontaneamente da natureza. E essa teoria, portanto, a abiogênese, ou teoria da geração espontânea, através de vários experimentos que iremos explicar nesta aula, ela foi hoje abolida. Então, essa teoria da abiogênese, hoje ela não é mais aceita como verdade, mas serve para nós falarmos da história, da evolução da teoria científica. E uma outra teoria que poderia explicar a origem da vida no planeta Terra é a teoria da panspermia. Então vamos lá. A queda definitiva da teoria da geração espontânea levou a uma nova questão. Se os seres vivos não surgem espontaneamente da matéria inanimada, que é a matéria bruta, então como foi que eles surgiram na Terra? A ciência admite atualmente duas hipóteses para explicar a origem da vida no planeta: a panspermia e a teoria da evolução química, que é a teoria da biogênese. Segundo a panspermia, a vida na Terra originou-se a partir de substâncias precursoras da vida, ou mesmo de seres vivos, provenientes de outros locais do cosmo, do universo. Essas ideias surgiram entre o fim do século XIX e o início do século XX, tendo entre seus primeiros defensores o físico irlandês William Thomson, que viveu entre 1824 a 1907, mais conhecido como Lord Kelvin, e o químico sueco Slavomir August Hermansson, que viveu entre 1859 e 1927. Atualmente,
a teoria da panspermia voltou a ganhar força com a descoberta de moléculas orgânicas em cometas e outros corpos celestes. Isso sugere que o espaço interestelar não é um ambiente tão hostil à vida como se pensava. Então, basicamente, segundo a teoria da panspermia, a matéria orgânica e prováveis seres vivos primitivos podem ter vindo de outros ambientes do universo. Ou seja, em outros planetas podem haver vida. Estas vidas foram trazidas através de meteoros para o nosso planeta Terra, já que foi encontrado em meteoros, a presença de matéria orgânica. Então sugere que esta matéria orgânica, que esses prováveis seres vivos primitivos podem ter vindo não da Terra, mas sim sementes que foram trazidas e foram plantadas no nosso planeta. E através do desenvolvimento e evolução desses seres primitivos, deu-se origem a todos os seres vivos que aqui conhecemos na atualidade. Então a panspermia é como se fosse uma origem extraterrena, e não necessariamente que a vida ela teve origem no nosso planeta, mas sim foi trazida para o nosso planeta a possibilidade da vida. E vamos agora falar sobre a teoria da evolução química molecular, ou também chamada de teoria da biogênese. A teoria da evolução química, também chamada teoria da evolução molecular, foi proposta inicialmente pelo biólogo inglês Thomas Huxley em 1825 e 1895, e retomada na década de 1920 pelo biólogo inglês John Burdon S. Haldane, em 1892 e 1964, e pelo bioquímico russo Alexander Oparin, em 1894 e 1980. De acordo com essa teoria, a vida é resultado de um processo de evolução química em que compostos inorgânicos se combinaram, originando moléculas orgânicas simples, como aminoácidos, açúcares, bases nitrogenadas, ácidos graxos e etc. Da combinação dessas substâncias surgiram outras ainda mais complexas, como proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, etc. Finalmente, essas substâncias originaram estruturas com capacidade de autoduplicação e metabolismo, que seriam os primeiros seres vivos. E a partir da formação dos primeiros seres vivos, da matéria inorgânica para a matéria orgânica, esses seres tiveram a capacidade de reprodução, e todos os seres vivos hoje que existem, eles existem através de um antecessor. Por isso que a teoria da abiogênese, da geração espontânea, não existe mais. Então não tem como um ser vivo brotar simplesmente da natureza. Ele precisa de um antecessor, entre aspas, de genitores, de pais, para poder dar origem aos seus filhos, os seus descendentes. Tá, mas como que chegou a essa conclusão da teoria da biogênese? Então vamos falar sobre as teorias da evolução, as teorias da formação da vida do universo. Então, o primeiro que começou a questionar a teoria da abiogênese foi Redi. Então, um dos primeiros experimentos científicos sobre a origem de seres vivos foi realizado pelo médico italiano Francesco Redi, que viveu entre 1626 e 1697, em meados do século XVII. Na época, muitos acreditavam que os seres vermiformes, os vermes,
que surgem nos cadáveres de pessoas e animais eram resultantes da transformação espontânea da carne em putrefação. Redi não aceitava essa ideia e formulou a hipótese de que tais vermes eram estágios imaturos, larvas, do ciclo de vida de moscas. Ele afirmava que as larvas nasciam de ovos colocados por moscas na carne e não por geração espontânea. Então, nesse momento, acreditava-se na geração espontânea, que os seres vivos podiam brotar, nascer da própria natureza. Redi, que era um cientista, não acreditava nessa hipótese e começou a provar que essa geração espontânea estava errado. Como que ele fez? Ele separou 2 frascos, um frasco carne em estágio de decomposição, carne fresca, que seria decomposta porque estava morta, matéria orgânica, porém tampado. E do outro lado, a mesma composição, carne que seria decomposta, porém com frasco aberto. Depois de um tempo que se observou que no frasco aberto começou a ter as larvas de moscas. Porém, no experimento fechado, no sistema fechado, não houve o aparecimento de moscas, o que para ele já estaria comprovando que as moscas depositavam seus ovos e aí surgiam as larvas, e não que as larvas surgiam do nada. Então, a partir deste experimento, a biogênese perdeu força, mas ainda foi contemplada por muitos estudiosos da época, que estavam convencidos de que a geração espontânea não ocorria nem para seres grandes, nem para seres microscópicos, apenas para alguns seres. Então, através do experimento, o que ele fez foi começar a dividir a teoria da abiogênese. Alguns ainda acreditavam nela, porém começou a ser para um grupo específico de seres vivos, não mais para todos os seres vivos. E vamos agora falar sobre o experimento de Redi. Podemos visualizar a produção de 2 sistemas. Um será um sistema aberto, ou seja, onde as moscas poderão entrar, e um sistema fechado, onde não terá acesso para as moscas. Então, aqui, sistema fechado, sistema aberto. Com o passar do tempo, podemos ver o aparecimento de moscas e, com o passar de mais tempo ainda, o aparecimento de larvas. Então, no sistema aberto, nós temos as larvas. No sistema fechado, não aparece larvas. E assim, tentando justificar o não aparecimento de seres vivos espontaneamente, dando fim à abiogênese, pelo menos tentando dar fim a esta teoria. Após o experimento de Redi, a abiogênese perdeu força, mas ainda era contemplada por muitos cientistas. Aí vem o experimento de Joblot. Então, em 1711, o francês Louis Joblot, que viveu entre 1645 e 1723, realizou um experimento no qual distribuiu em frascos cuidadosamente limpos caldo nutritivo, preparado à base de carne e previamente fervido, de modo a matar todos os micro-organismos eventualmente presentes. Alguns dos frascos foram mantidos abertos, enquanto outros foram tapados com um pergaminho, feito a partir de pele de animal. Após alguns dias, Joblot observou os caldos dos frascos ao microscópio. Nos frascos destapados, havia grande quantidade de micro-organismos, ausentes no caldo dos frascos tapados. Com esse experimento, o cientista francês acreditou ter resolvido o problema da origem dos seres microscópicos. Ele concluiu que os micro-organismos surgiam a partir de sementes, provenientes do ar, e não pela transformação espontânea da matéria inanimada,
constituinte do caldo nutritivo. Então aqui está a representação do experimento, onde ele fechou os frascos após ser aquecido, não observando micro-organismos. E nos frascos abertos, ele observou. Então ele começou a acreditar que existia sementes, já que não conhecia as bactérias, vamos assim dizer, que não tinha tecnologia na época para isto, né? Mas ele acreditava que havia sementes que vagavam pelo ar e essas sementes brotavam em ambientes receptivos, em ambientes propícios ao desenvolvimento desses micro-organismos. E acreditava que estava resolvido este problema. E vamos falar dos experimentos de Needham versus Spallanzani, dois cientistas que tinham ideias opostas. Então, a hipótese da geração espontânea, no entanto, não estava derrotada. Em 1745, o inglês John Needham, que viveu entre 1713 e 1781, distribuiu um caldo nutritivo em diversos frascos, que foram fervidos por 30 minutos e imediatamente fechados com rolhas de cortiça. Depois de alguns dias, os caldos estavam repletos de seres microscópicos. Assumindo que a fervura eliminara todos os seres eventualmente existentes no caldo original e que nenhum ser vivo poderia ter penetrado através das rolhas, Needham argumentou que só havia uma explicação para a presença de micro-organismos nos frascos. Ele havia surgido por geração espontânea, dando continuidade à polêmica. O padre pesquisador italiano Lazzaro Spallanzani, que viveu entre 1729 e 1799, refez os experimentos de Needham. Ele preparou 8 frascos com caldos nutritivos previamente fervidos. 4 deles foram fechados com rolhas de cortiça, como fizeram Needham, e os outros 4 tiveram os gargalos derretidos no fogo. Além disso, estes últimos frascos foram fervidos por longo tempo. Após alguns dias, micro-organismos haviam surgido nos frascos arrolhados com cortiça, mas não nos frascos cujo gargalho foram hermeticamente fechado no fogo. Então, foi refeito, os experimentos já baseados em Jobloch, e foi refeito os experimentos para verificar a veracidade da abiogênese ou não. Então, Needham fez o mesmo experimento e concluiu que sim, existiam micro-organismos. Refeito o experimento por Spallanzani, e aí deu que não tinha efeito. Então começou-se a uma discussão. Enquanto um colocava que sim, era fácil ter micro-organismos, o outro fechado não era fácil, somente em frasco aberto que era possível ter micro-organismos, começou-se um debate entre Needham e Spallanzani. Então, como foi esse debate? Spallanzani concluiu que a vedação e o tempo de fervura utilizados por Needham havia sido ineficientes para impedir a contaminação do caldo. Needham contra-argumentou. Alegou que, devido à fervura prolongada, o caldo poderia ter perdido sua força vital, um princípio imaterial que seria indispensável ao surgimento da vida. Spallanzani contra-respondeu. Então, quebrou os gargalos fundidos de alguns frascos que ainda se mantinham livres de micro-organismo, expondo seu conteúdo ao ar. Em pouco tempo, eles ficaram repletos de micro-organismos, mostrando que a fervura prolongada não havia destruído a força vital do caldo. Needham contra-argumentou, mais uma vez, sugerindo a hipótese de que o princípio ativo, embora deteriorado pelo longo tempo de fervura, se restabelecera com a entrada de ar fresco, permitindo que os micro-organismos surgissem espontaneamente. Desta vez, Spallanzani não conseguiu elaborar um experimento para descartar esse argumento, e a controvérsia não foi resolvida ainda. Então, esta briga entre Needham, que defendia a abiogênese,
e Spallanzani, que defendia a biogênese, deu frutos, né? Uma das consequências práticas das polêmicas sobre a origem dos micro-organismos foi o surgimento da indústria dos enlatados. Os alimentos esterilizados e hermeticamente fechados nas latas preservam-se da ação de micro-organismos decompositores e duram por muito mais tempo. Então, nesta briga, não se resolveu a ideia científica da biogênese ou da biogênese, mas deu a ideia dos enlatados. Então, só para finalizarmos essas duas teorias, o argumento de Spallanzani é de que Nijiran não ferveu o caldo por tempo suficiente, ou não vedou os frascos de forma eficiente. A resposta de Nijiran: a fervura por tempo prolongado destruía a força vital presente no caldo. E aí, François Albert aproveitou as experiências de Spallanzani e inventou a indústria do enlatado. E para finalizarmos, vem então a teoria, a ideia de o experimento de Pasteur. E aí vem o fim da abiogênese. Então, no início da década de 1860, a Academia Francesa de Ciências ofereceu um prêmio em dinheiro para quem realizasse um experimento definitivo sobre a origem dos micro-organismos. Estimulado pelo desafio, Louis Pasteur começou a trabalhar no assunto. Em um experimento, ele preparou 4 frascos de vidro com caldos nutritivos e amoleceu seus gargalos no fogo, esticando-os e curvando-os em forma de um pescoço de cisne. Em seguida, aqueceu os frascos com caldo até que saísse vapor pelas extremidades dos gargalos e deixou que resfriassem. O objetivo de Pasteur, ao curvar os gargalos dos frascos, era permitir a entrada do ar, mas fazer com que as partículas em suspensão ficassem retidas nas paredes do gargalo curvo, que funcionava como um filtro. Apesar de o caldo estar em contato direto com o ar, em nenhum dos 4 frascos com pescoço de cisne surgiriam micro-organismos. O micro-organismo do ar ficavam retidos nas curvas do gargalo e não conseguiam chegar ao líquido do frasco. Então Pasteur quebrou os gargalos de alguns dos frascos e verificou que, em poucos dias, seus conteúdos ficaram repletos de micro-organismos. Esses experimentos demonstraram irrefutavelmente que o surgimento de micro-organismos em caldos nutritivos dá-se pela contaminação por germes provenientes do ambiente externo e não por geração espontânea. Então vamos explicar o experimento de Louis Pasteur. Então ele pegou o caldo, como todos fizeram, esse caldo nutritivo, esquentou este caldo. Qual foi a sua principal diferença? Ele não vedou o frasco e comparou um frasco vedado com um frasco não vedado. O que ele fez foi alongar este frasco, né, e curvar esse frasco, fazendo o chamado pescoço de cisne. Então vejam que o ar poderia ainda entrar por aqui, como o ar pôde sair através do vapor. Então o ar podia estar sempre presente neste caldo. E o que ele observou depois de um tempo? Que ao manter este pescoço de cisne do frasco, os micro-organismos ficavam depositados nessa região, mas não contaminavam o caldo. Se o ar tinha, né, uma espécie de semente vital, o ar tinha uma propriedade vital, o ar podia entrar facilmente por esse conduto e poderia gerar aqui micro-organismo, podia dar origem, né, espontaneamente aos micro-organismos. Mas não foi isso que aconteceu. O ar poderia entrar, mas não pôde dar vida a este caldo nutritivo. Ao quebrar o frasco, ou seja, tirando esse filtro que ele colocou de forma inteligente, o ar pôde entrar com os seus germes do meio ambiente. E aí, este caldo que não estava com micro-organismos começou a desenvolver. Então ele realmente confirmou que existia
micro-organismos no ar, e eram esses micro-organismos que adentravam a esse sistema e aí davam origem ao desenvolvimento de micro-organismos aqui, e não que espontaneamente nasciam. E desta forma, ele refutou 100% a teoria da abiogênese. Então, o ar não existe propriedade vital. O ar, por si só, ele não tem propriedade de transformar matéria bruta, matéria inanimada, em matéria viva. O que existe são micro-organismos já presentes no ar que contaminam sistemas que sejam favoráveis e aí ocorre a proliferação destes micro-organismos, dando por fim a teoria da abiogênese. E por fim, com o resultado de Louis Pasteur, surgiu o princípio da pasteurização, que nada mais é do que a esterilização de micro-organismos nos alimentos, por exemplo, para que esses alimentos possam ser conservados por mais tempo. Então, nós temos a pasteurização lenta, rápida e a muito rápida. De forma bem geral, a pasteurização lenta é aquela que é feita principalmente para leite de cabra e queijo. A pasteurização rápida é o leite de saquinho, o famoso A, B e C. E a pasteurização muito rápida, ela é aquela famosa UHT, que é usada principalmente para leites de caixinha ou suco de caixinha também. E nós temos toda a história aqui representada sobre as teorias. Porém, a abiogênese ainda não explicou como se deu a origem do primeiro ser vivo. O que a biogênese fez até agora foi mostrar que a abiogênese ela não existe, não é viável. Então, hoje acredita na biogênese, mas falta explicar como seria a origem do primeiro ser vivo. E aí nós vamos ouvir isso na próxima videoaula. Então esperamos vocês na próxima videoaula para explicarmos como a ciência explica o surgimento do primeiro ser vivo na natureza. Até a próxima, pessoal! Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!